Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Viver em Cristo. Nós te recebemos com muito orgulho, porque é para você que fazemos esse canal. Bom, hoje eu estou aqui, diria que até emocionado, porque é a minha primeira pregação. Eu faço parte do curso de pregadores, onde eu pretendo fazer pregações, levar o nome de Deus ao máximo de pessoas possível. E essa é a minha primeira pregação. Por isso eu gostaria que você deixasse o seu comentário aí abaixo, para que eu possa saber como andam meus estudos e se eu estou indo no caminho certo. Bom, meu nome é Wagner Nascimento, eu tenho 38 anos, sou casado com Daiane Nascimento e sou o fundador da loja Viver em Cristo, juntamente com minha mãe, meu irmão e a minha esposa. Bom, na palestra de hoje, na pregação de hoje, nós temos como título Regue a semente de Deus que há em você. A minha ideia, o meu propósito aqui hoje é te ajudar a entender que semente é essa e te ensinar ou te mostrar um caminho para que você regue de forma mais produtiva, para que assim você tenha uma proximidade maior com Deus. Bom, eu costumo dizer que eu trabalho desde criança e na luta por ter uma vida melhor, a gente acaba trabalhando, estudando e nessa caminhada, nessa correria, a gente acaba se afastando um pouco das coisas de Deus. E foi o que aconteceu comigo. Eu busquei primeiro o mundo para descobrir que o que eu preciso primeiro é Deus. Por isso hoje eu estou aqui com essa palestra, com esse título, para que você tenha a oportunidade de ir a Deus, seja pelo amor, seja pela dor. Eu espero que nesse momento você não tenha nenhuma dor e que você possa vir a Deus, que você esteja buscando a Deus através do amor que você tem por Ele. Um dia eu estava voltando do trabalho para casa, dirigindo meu carro, ouvindo o som, e eu comecei a pensar nas coisas que Deus tinha me dado. Eu cheguei aqui a esse estado de Sergipe com uma mão na frente e outra atrás, e de repente eu tinha casa, terreno, enfim. Eu tinha coisas que o meu Deus tinha me dado e eu não estava parando para agradecer. E foi dentro do carro ali que Deus me tocou e eu comecei uma busca. Sobre essa busca eu falo em outros vídeos, você pode assistir aí no canal. Mas essa busca me trouxe até aqui, me trouxe e me mostrou esse desejo de pregar, esse desejo de levar a palavra de Deus ao próximo. Por isso, essa palestra com o título de Regue a semente de Deus que há em você. E para que a gente entenda isso, é claro, a gente precisa ter fundamentos na Bíblia. E eu te convido a abrir a sua Bíblia, se você tiver com ela aí agora. Se não, você pode ver depois, mas eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis 1, 27 e 2, 7. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mas antes eu preciso que você entenda uma coisa. Não existe ou não subsiste vida fora da origem. Se nós pegarmos um pedaço de planta, pegarmos uma planta e arrancar da terra, ou se nós tirarmos um peixe da água, ambos vão morrer, porque a origem da planta é a terra, a origem do peixe é a água, e fora da origem nada subsiste. Então, eu vou ler Gênesis para que a gente entenda qual a origem do homem. Em Gênesis 1:7, Deus está lá escrito que Deus nos diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Isso em Gênesis 1, versículo 7. Em Gênesis 2:7 está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, Deus nos criou dentro dele, e depois Deus formou o barro, e para que esse barro tivesse vida, ele soprou. E esse sopro de vida, o sopro de vida, a nossa vida vem do sopro de Deus. Então a nossa origem é Deus. Por isso que se tirar Deus do homem, o homem não sobrevive. Então a origem do homem é Deus. Você precisa ter isso muito claro na sua mente para que você entenda a importância de Deus na sua vida e para que você saiba o quão é importante regar a semente de Deus que há em você. Quando a gente vai para Salmos, no capítulo 82, versículo 6, lá está escrito o seguinte: E Deus disse: Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. O que Deus nos diz com essa mensagem?
Você já entendeu que a nossa origem é Deus, e Deus ele nos mostra ainda mais, ele nos mostra que somos filhos, que somos herdeiros dele. Então, se somos filhos de Deus, nós somos deuses. Ainda que na nossa pequenez, e claro que nunca vamos superar o Criador, que nunca vamos ser melhor do que Deus, mas sim somos Deus e temos essa semente de Deus dentro da gente. Então, a gente precisa compreender essas palavras para que a gente possa seguir nessa caminhada em busca de Deus. E se nós somos herdeiros de Deus, nós não devemos nos contentar com coisas pequenas. Nós devemos nos preocupar com a vida, com a lida no dia a dia, mas nós devemos ter convicção de que é possível ter uma vida ainda mais plena do que essa que a gente está tendo agora, independente de qual seja a situação que você esteja vivendo. Bom, eu vou usar aqui um exemplo para que a gente possa assimilar melhor tudo que foi dito até agora. Eu vou fazer uma comparação. Imagine a quem Deus ama mais, a um mendigo ou a Albert Einstein. Albert Einstein é aquele grande cientista famoso que deixou aí várias equações, vários estudos, do qual nós somos beneficiados até hoje. Então, eu quero que você responda isso para você. A quem Deus amou mais? A um mendigo ou a Albert Einstein? Eu espero que você saiba que Deus ama a nós todos de forma igualitária. Então você pode se incluir nessa questão aí. A quem Deus amou mais? A um mendigo ou a você? A você ou a Albert Einstein? Com certeza Deus nos amou e nos ama por igual. A única diferença está na forma que cada um crê. E para isso eu vou mostrar aqui para vocês em Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 a 12. Vou te mostrar o que está escrito. Sei que você já sabe, mas eu vou ler aqui para reforçar. Está escrito aqui: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-vos-á, porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate abrir-lhes-á. Bom, Albert Einstein ele tem uma frase, várias frases, é claro, mas ele deixou uma frase que eu peguei especificamente aqui para a nossa pregação, onde ele diz o seguinte: só existem duas maneiras de ver a vida. A primeira é acreditar que nada é milagre. A segunda é pensar que tudo é milagre. Porém, do que estou seguro é que Deus existe. Essas são palavras de Albert Einstein. E por que eu li essa passagem? Por que eu estou lendo essas palavras de Albert Einstein? Para que você entenda que o amor de Deus por nós é igual. Deus não ama a um rico mais do que a um pobre. Deus não ama a um cientista mais do que a um mendigo. Deus não ama ninguém mais do que a outro. Deus ama todos por igual. A diferença está na forma que cada um busca a Deus, na forma como cada um acredita em Deus. E essa crença é quem nos leva a ser quem cada um de nós é, que nos leva a ser o que somos, né? Então, Albert Einstein, ele bateu, o Albert Einstein, ele acreditou, ele buscou, ele plantou e a colheita dele foi tão grande que até hoje nós comemos dessa colheita. A semente dele foi tão fértil, frutificou e deu tantos frutos que até hoje ele se beneficiou disso e nós continuamos e várias gerações à frente com certeza irá se beneficiar disso. E por que eu uso o exemplo de Albert Einstein? Porque é o seguinte: se você consegue entender que Deus nos ama por igual, você tem que compreender que nós também devemos amar o próximo de forma igual ao que Deus nos ama. E a forma da gente fazer isso é não sendo egoísta e buscar coisas apenas para nós. Quando eu busquei melhorar a minha vida, eu busquei coisas no mundo que eram para mim. Então eu fui lá e estudei, me formei em engenharia, consegui um emprego melhor, comprei coisas para mim pensando em mim. Nada disso eu fiz pensando no próximo. E acredite, por mais que você conquiste, você nunca vai estar satisfeito, você nunca vai estar preenchido, porque vai lhe faltar o próximo, vai lhe faltar Deus, e Deus a gente encontra no próximo. E quando a gente tem essa clareza, quando a gente tem isso em mente, a gente consegue entender que existe uma semente de Deus dentro de nós e que nós precisamos regar essa semente. Continuando o versículo aqui, eu vou ler o restante para que a gente possa entender melhor tudo que eu estou falando.
E qual dentre vós é o homem que pedir-lhes o pão, seu filho, e lhe dará uma pedra? E pedir-lhe peixe, e lhe dará uma serpente? E se vós, pais, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bons aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quiseres que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, existe um certo egoísmo quando a gente começa a buscar o mundo. Então, Deus ele nos ensina que devemos buscar primeiro as coisas de Deus e depois que Ele nos dará, nos acrescentará o mundo. Então, quando a gente começa a entender que a felicidade nossa, que a nossa felicidade, a minha, a sua, ela não está apenas em buscar a felicidade para si, e sim para o próximo, a gente consegue ter uma vida mais plena, a gente consegue ter uma compreensão melhor de Deus nas nossas vidas. Isso não é fácil, isso não é uma coisa que a gente estrala o dedo e já tenha essa compreensão, mas a gente consegue sim, através de caminhada, de orações, de leituras, através do Evangelho. Eu sou um defensor do Evangelho e eu sempre defendo aquela questão. Eu digo que o Evangelho ele deve ser vivido, não apenas lido. Então, quanto mais você vive o Evangelho, mais você compreende a Deus. E quanto mais você compreende a Deus, mais você se entende. E é incrível a gente ver no nosso mundo tantas barbaridades, a gente vê pessoas cometer tantas atrocidades, a gente vê pessoas ricas tirando a vida, a gente vê pessoas pobres doando, enfim. O que difere uma pessoa da outra, o que faz com que essas pessoas tenham atitudes diferentes, é o quanto de Deus existe em cada uma delas. Eu estava no grupo de oração, Quem Como Deus, um abraço aí para a galera do grupo Quem Como Deus aqui de Lagarto, e a gente estava numa semana de treinamentos, e lá, diante de depoimentos, eu consegui ver o seguinte: não existe tristeza, não existe problema maior ou menor do que outro. O que existe é uma quantidade de Deus em cada um. Então, quanto mais de Deus nós temos em nós, menos os problemas nos afetam. Quanto mais a gente está próximo a Deus, quanto mais a gente abraça a Deus, menos a gente sofre com as coisas do mundo. Eu vi depoimentos emocionantes de pessoas fantásticas que passaram por coisas que, nossa, só mesmo quem passou para entender. A gente ouvindo já sente o quanto aquilo foi pesado, mas assim, a gente percebe que existe uma diferença naquelas pessoas que têm uma caminhada, que estão próximas a Deus, para aquelas pessoas que estavam afastadas. E quando elas têm esse encontro com Deus, o quanto que elas percebem que aquele problema eram pequenos, quanto que aquele problema que afetou tanto a vida dela poderia ter impactado de forma menor se ela já tivesse esse preenchimento de Deus. Porém, cada um tem um caminho. Eu não sei qual é o seu caminho, mas independente de qual seja ele, com certeza você vai chegar a Deus. E nesse momento que você chegar a Deus, você vai ter um conforto muito maior, independente do tamanho do seu problema. Às vezes uma pequena pedra é uma barreira na vida de uns, e às vezes a gente vê um grande muro na frente de outros e eles fazem desse muro degrau. E o que faz isso, o que difere isso de uma pessoa para outra, não é que uma pessoa é melhor do que a outra, é que essa pessoa ela consegue buscar a Deus, que ela busca a Deus, que ela sente Deus de uma forma mais presente. Então, esse vídeo aqui é para que você entenda que dentro de você há uma semente. E essa semente, ela fica dentro de nós, ela é uma herança que nós temos, mas que nós precisamos buscar, senão nunca encontraremos. E lá em João, capítulo 20, versículo 29, Deus diz: Por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Essa é uma passagem que a gente pode usar para fechar tudo que a gente falou até aqui, porque nessa passagem a gente percebe o quanto que a gente espera para ver. A gente espera para ver se realmente vai ter problema, se
vai conseguir conquistar o mundo, a gente espera, até que uma hora não dá mais para esperar e a gente busca a Deus. Eu espero do fundo do coração que você esteja buscando por amor e não pela dor, mas se você estiver na dor, não deixe de procurar, porque você vai encontrar o amor. Deus é amor e nos ama e nos amará sempre, mas precisamos amá-lo. E essa semente de Deus que há em nós, essa herança que Deus nos deixou, ela está em uma outra passagem também que eu gosto muito e que eu trago comigo sempre, e que mesmo nos momentos onde eu não era tão crente, tão fiel, eu sem saber, eu fazia isso, que é onde Deus nos ensina a entrar no nosso quarto e orar. Quando Deus nos convida a entrar no nosso quarto e orar em secreto, porque Deus que vem em secreto nos recompensará em público. E o que isso significa? Isso significa que nós devemos entrar dentro de nós, que nós devemos entrar dentro dos nossos pensamentos e lá conversar com Deus, porque lá ninguém está escutando, só Deus. Por que você acha que a gente tem essa capacidade de pensar? Todos os outros órgãos que nós temos, o olho, a boca, o coração, o fígado, tudo isso a gente encontra em um animal, em um cachorro, em um gato, em um cavalo. Tudo isso a gente encontra em qualquer animal. Mas essa capacidade de pensar, Deus deu ao homem. Por que Deus nos deu essa capacidade de pensar? Porque é através dela que Deus nos permite que a gente se comunique com Ele. Então, aprenda a entrar no seu quarto, entre no seu quarto e ore em secreto, ore em pensamentos, porque Deus vai te ouvir, Deus vai ouvir os seus pensamentos, o seu clamor, a sua emoção, e Ele vai te recompensar, Ele vai te dar glória, Ele vai te dar a vitória, mas para isso você precisa orar, porque é orando que você rega essa semente de Deus que há em você. É a oração que faz com que essa semente se torne fértil, que ela cresça, que ela frutifique. Então você deve regar a semente de Deus que há em você através de oração. E como eu devo orar? Não existe um modo certo de orar. Ore, apenas ore. E tudo mais Deus vai te mostrar. Não estou dizendo aqui que vai ser fácil e mil maravilhas, nada disso. O que eu estou dizendo é que quando você tiver esse encontro íntimo com Deus, você vai ver que não existe problema grande, não existe desespero, porque Deus amou o mundo, Deus nos ama, Deus nos fez e Deus nos quer cada vez melhor. Então, a partir de hoje, peça, mas peça muito a Deus, porque o nosso Deus que é grande não está aí para te dar apenas o pequeno. Ele te oferece o mundo, Ele te oferece o grande, Ele te oferece a imensidão. E quando eu falo em imensidão, quando eu falo em grandeza, eu não falo apenas em dinheiro, em mundo material, eu falo em mundo espiritual, porque rico é o homem que consegue ter a Deus. Se você consegue entender que Deus está dentro de você, e se você consegue regar essa semente de Deus com oração, se você consegue regar essa semente com fé, se você consegue regar essa semente mesmo antes de você ver, com certeza Deus te abençoará. Então, não esqueça que a semente de Deus que há em você é o conhecimento. E esse conhecimento, para que ele se expanda, para que você possa crescer nele, você precisa de oração. E é a oração que vai regar a semente, e essa semente que vai se tornar um lindo jardim na sua vida, e é através dela que você vai conseguir ser feliz, ser pleno e conseguir fazer a passagem dessa vida para outra, para viver uma eternidade ainda muito mais feliz do que já vive nesse mundo. Então é isso, meu irmão, o vídeo se alongou um pouquinho, mas quando falo de Deus eu falaria aqui por horas e horas e horas, mas enfim, a gente tem que encerrar porque nem todo mundo gosta de vídeo grande, não é isso? Mas essa é a mensagem que eu tenho para passar para você. Regue, mas regue com muita oração a semente de Deus que há em você. Que Deus te abençoe e que você possa estar aqui, que eu possa estar junto com você para que te ajude, para que a gente regue junto essa semente de Deus. E não esqueça que essa capacidade de pensar que Deus te deu é o que difere de todas as outras criaturas que há no mundo, e é através dela que você vai chegar a Deus de forma mais plena, é através dela que você vai ter um contato mais íntimo com Deus. Por isso, não importa onde você esteja, feche os seus olhos e peça a Deus para que Ele abra os teus ouvidos, peça a Deus para que Ele abra a tua mente, peça a Deus para que o seu coração esteja sempre cheio do Espírito Santo
e que através do Espírito Santo você possa ter uma vida plena e que você conquiste tudo o que você quer, porque ao que crê, tudo é possível. Um forte abraço do seu irmão Wagner Nascimento, que Deus te abençoe e que a gente um dia possa se encontrar pessoalmente para que você me dê um feedback de como você tem regado a semente de Deus em você. Enquanto a gente não se encontra, você pode deixar aqui nos comentários como que você tem regado a semente de Deus, a semente que Deus deixou em você, a semente de Deus que há em você. E se esse vídeo te ajudou, e se ele te ajudou, compartilhe com um amigo para que ele também aprenda a regar a semente de Deus que há nele. Afinal de contas, é no próximo que encontramos Deus. Deus está em mim, Deus está em você, mas para que a gente veja, é preciso amar o próximo. Um forte abraço e até mais.